Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou graduado em matemática pela Universidade Regional do Cariri, sou mestrando em matemática pura pela UFPB e hoje eu vou apresentar um resultado de existência e unicidade para EDOs de primeira ordem com N variáveis. Esta produção foi feita juntamente com Núbia, Andréa, Fernanda e Osana. Bom, primeiramente vamos definir o ambiente, que vai ser o espaço euclidiano Rn mais 1. A gente também vai considerar formalmente um conjunto aberto U, né? Que vai definir uma função contínua f, que vai de U em Rn mais 1 até Rn mais 1, né? Com essa equação diferencial ordinária dx dt igual a f de t e x, né? Então, o que é uma solução da equação diferencial? Basicamente, você tem f uma função contínua, a gente tem a equação diferencial, e a solução vai ser uma função diferenciável φ, né, que vai de um intervalo j ao espaço euclidiano Rn, tal que t de φ de t pertence a U para todo t em j, e a derivada parcial de φ quanto a t em qualquer ponto t0 de j vai ser f de t0, φ de t0. Uma observação que quando t0 for um extremo, essa derivada aqui, né, vai ser a derivada lateral correspondente. O objetivo do nosso trabalho é mostrar a solução para esse problema, né, que é o problema de valor inicial, PVI, ou o problema de Cauchy. A metodologia se dá pela revisão bibliográfica e aprofundamento das nossas discussões, né? Agora vamos para os resultados secundários. Primeiramente, a gente vai definir um ambiente muito interessante que generaliza os espaços euclidianos, que são os espaços métricos, né? Para a gente definir um espaço métrico, antes vamos definir uma métrica, né? A métrica é uma função e ela satisfaz praticamente três características, né? Ela é não negativa, ela é simétrica e ela satisfaz a desigualdade triangular. Lembrando que ela também tem uma característica interessante, que ela se anula quando x é igual a y, como você está vendo aqui. E os espaços métricos, como eu disse, ele é tão interessante que você consegue ganhar várias propriedades que você vê nos espaços euclidianos, né? Como convergência, continuidade, aspectos topológicos, né? Então, devido a isso, é interessante, por exemplo, a gente definir o que é uma sequência de Cauchy, né? Que se assemelha à definição da reta, né? A gente tem que, para todo epsilon, existe um n0, tal que mn maior que n0 implica que a distância de xm a xn é menor do que epsilon, né? E o interessante de definir a sequência de Cauchy é que a gente também pode definir quando um espaço métrico é completo, que é quando toda sequência de Cauchy em M é convergente. A gente também pode dizer que um espaço métrico é dito completo quando ele é um espaço de Banach, né? Uma aplicação bem interessante é a aplicação do espaço das funções contínuas, né? Ilimitadas, né? Porque a gente pode tomar esse espaço juntamente com a métrica da convergência uniforme, né? Que é o sup, né, da norma da diferença de funções, né? Onde essas funções vão estar nesse espaço. Uma observação interessante, a gente pode aplicar o sup aqui, ó, porque G1 e G2 está em C, que é limitado, né? Então é limitado superiormente, então possui supremo. Agora vamos para dois lemas interessantes. O primeiro deles é esse daqui, que se a gente tomar um intervalo I compacto na reta e um intervalo e um conjunto K compacto em Rn, então o espaço métrico das funções contínuas com a métrica da convergência uniforme é completo. E o lema 2, né? Se a gente tem uma função f de ômega em Rn contínua, então uma função diferenciável φ que vai de um intervalo fechado de raio alfa até Rn, é uma solução do PVI que a gente viu nos objetivos, se só se for solução da equação integral que a gente está vendo. Agora a gente vai enunciar o teorema do ponto fixo de Banach, que basicamente é o seguinte, se a gente tiver um espaço métrico completo e f for definido bem nesse espaço, como a gente está vendo aí, então, a distância de f de x até f de y vai ser menor ou igual que k, distância de x até y, para todo xy em x, e com k variando de 0 a 1. Essa propriedade também é conhecida como contração, né? Então, tendo todas essas condições, a gente tem que existe um único P nesse espaço métrico que satisfaz a condição de ponto fixo. Agora vamos para o resultado principal, né? Primeiramente, a gente vai considerar dois conjuntos, o intervalo fechado na reta IA, né, de raio A, e a bola fechada de raio B,
né? E a gente vai considerar o ômega como sendo o conjunto das coordenadas retangulares formadas por um intervalo fechado e pela bola fechada, né? Daí a gente vai enunciar e provar o teorema clássico das EDOs, né? Que é o teorema de Picard. Basicamente, a gente toma uma função, um aberto e uma função contínua, tal que satisfaz essa propriedade, que também é conhecida como a propriedade de Lipschitz na segunda variável. Se ela é limitada localmente, né, em um conjunto, como a gente definiu anteriormente, então existe uma única função diferenciável φ, né, que satisfaz essa condição, né, onde alfa é o menor entre A e B sobre M, é uma solução do PVI dos objetivos, né? Bom, a ideia da demonstração. A gente primeiramente toma o espaço métrico das funções contínuas e limitadas com a métrica da convergência uniforme. Pelo lema 1, é nítido que esse espaço métrico é completo porque o intervalo fechado e a bola fechada são compactos, né? Aí a gente define uma função auxiliar φ, né, que vai ter essa cara, né? E daí a gente primeiramente vai provar que ela está bem definida, né? Isso é claro porque f, né, ela é uma função contínua, né? Então, ela vai ser integrável, então ela claramente vai ser bem definida. Quanto à afirmação 2, a gente vai provar que para todo g, uma função contínua e limitada nesse espaço aí, f de g está contida, ela é uma função contínua também nesse espaço, né? Basicamente, a gente primeiro prova que a φ de g é contínua, né? A gente utiliza basicamente a noção de continuidade que a gente já conhece nos espaços euclidianos, a gente usa aqui também, né? É análogo. E depois que a gente faz isso, né? A gente também pode provar o seguinte, né? Que φ de g, ele pertence à bola fechada de raio B, né? Porque a gente sabe que φ de g tem que estar definido nesse cara, né? Então, basicamente, φ de g de t menos x0 vai ser essa integral aí pela definição da φ de g, né? A gente pode aplicar a desigualdade porque a função f é integrável, né? Depois disso, a gente sabe que a norma de f nessas condições é menor ou igual que m, porque esse cara aí tá em ômega, né? Esse domínio aí, S, G de S, está em ômega. Né? E depois a gente integra de t a t0 ds, né? E a gente vai ter que vai ser menor ou igual que o módulo de t menos t0. E daí a gente tem que ser menor ou igual que m vezes alfa, né? Porque t menos t0, né? A gente sabe que esse t aí, ele vai estar em i de alfa, né? E a gente sabe que isso vai ser menor ou igual que b, porque alfa é o menor entre a e b sobre m. Logo, φ de g vai pertencer à bola e, consequentemente, sucede-se nossa afirmação. E, para finalizar, vou mostrar que φ é a contração, né? Porque a ideia é utilizar o teorema do ponto fixo de Banach. Então, se a gente tiver G1 e G2, duas funções contínuas nesse espaço, né? A gente tem que a distância vai ser menor ou igual que K multiplicado por essa integral, né? Onde, né, a gente sabe que essa norma vai ser a distância de G1 até G2, né? E daí a gente só vai sobrar com a integral, que vai ser igual ao módulo de t menos t0, análogo que a gente fez anteriormente, isso vai ser menor ou igual que K vezes alfa vezes a distância, né? Bom, dessa forma a gente conclui que φ é uma contração se K alfa for menor do que 1, né? Daí a gente tem que tomar alfa menor do que 1 sobre K. Como a gente tomou o conjunto inicial I alfa, um conjunto arbitrário, a gente pode tomar alfa menor do que 1 sobre K, né? Então, basicamente, pelas afirmações 1, 2, 3, a gente pode utilizar o teorema do ponto fixo de Banach para mostrar que nossa função auxiliar tem um ponto fixo, né? Que vai ser essa função aí, né? Então, utilizando o lema 2, né, a gente consegue chegar nessa integral e concluir que φ é diferenciável e é a solução do PVI. Então, para finalizar, pessoal, basicamente, a teoria das equações diferenciais, não só ordinárias, mas também parciais, de primeira ordem e de ordens maiores, ela é primordial para a modelagem de diversos problemas, tanto na física quanto na biologia, né? E hoje em dia é uma teoria muito interessante que está a todo vapor e desenvolvimento, né? Aqui são nossas referências e obrigado pela atenção.